Então vamos começar a nossa quarentena esotérica. Eu tô vendo no vídeo hoje que eu tô com make, né, gente? Isso quer dizer que eu estava gravando, não é pro grupo, não é pra cá. Eu estava fazendo umas gravações antes, umas propagandas do trabalho, então a gente tem que parecer um pouquinho mais roubadinho, não de pijama, né? Mais leonina possível, né, nesse tempo de gravação. Fala, Alexandre, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Gente, Pedro. Gente, antes da gente começar, todo o vídeo o pessoal pede para a pessoa se inscrever no canal. Ela toque no sininho, se inscreva no canal e dê um like. Não é no Facebook, né? Vai ser no vídeo que a gente vai publicar lá no YouTube. Então, okay? assim, se inscreve na página, que eu vejo que todos os vídeos do YouTube, o pessoal clica no sininho, dá um like, inscreva-se no canal. Aí faz isso também lá, depois você se inscreve no canal lá, tá? Fala o canal pra eles. Então, o canal é youtube.com/a letra C, só a letra C, /Ciência Estelar, tudo junto, ok? Esse é o nosso canal do YouTube. Porque qual a vantagem da pessoa se inscrever? Se ela se inscreve, ela recebe no celular dela, né, as mensagens quando a gente publica os vídeos. Eu recebo por e-mail, tipo, fulano tal, do YouTube, lançou o vídeo tal. Aí se for legal, o assunto eu já vou lá e acompanho. Porque quando é legal a gente sempre acompanha, né? E às vezes não dá pra ver agora, e já marca lá, depois eu vou ver esse e tal. Então, assim, é legal isso. Os vídeos aqui no Facebook, né? O Facebook a gente vai publicando coisa e vai sumindo, você perde, você não sabe mais onde daqui tá. Um mês você não tem mais, né, gravação. E já no canal não, né? Se você se inscrever no canal, você vai receber o link, vai estar lá, sempre lá, vai estar lá no canal, você pode ir a hora que você quiser, que nem a Letícia falou, às vezes na hora a pessoa não pode, depois dá para compartilhar o link, né? Então, assim, é muito, muito mais confortável. Lá também os vídeos eles são editados, então é muito mais tranquilo. A gente inclui algumas coisas às vezes, né? Algumas legendas, algumas imagens, se é necessário, né? Arsênio, corta e vai editando. Beijo pra Zelinda, Arsênio. Marcos Pastor, tudo bom? Bem-vindo. Maurício, quanto tempo, hein? Saudade aí. Como é que tá, Lídice? Gente, antes da gente começar, nós estamos já falando da live, do tema do tarô, né? Nós recebemos vários pedidos para curso de tarô. Foi, bastante, viu, gente? Tá? E não é de agora, não. Já tem tempo que o pessoal tá pedindo. Então, assim, nós vamos começar a gravar semana que vem. Como é quarentena, né? Em vez de a gente ficar assistindo televisão, nós vamos gravar um curso completo de tarô. E a gente pretende hospedar naquela plataforma da Udemy. Assim, a pessoa pode pagar parcelado no cartão de crédito, pode assistir a hora que ela quiser, ela para, ela volta e fica para o resto da vida, né? Na Udemy, assim, você pagou o curso, dá para você assistir quantas vezes você quiser o resto da vida, né? Então, assim, é uma plataforma muito tranquila, porque a gente poderia fazer ao vivo, mas o ao vivo nem sempre as pessoas podem. Às vezes as mães têm filhos. E tem gente também que às vezes quer rever. Eu mesmo às vezes vejo e tem pedaços que eu quero rever. Às vezes fazer minhas anotações ou questionar alguma coisa. Então eu acho legal esse negócio de você ter o vídeo, porque você vê e rever, se assim for necessário. E o curso, assim, não é destinado só para quem quer ser tarólogo. Não necessariamente. Às vezes a pessoa quer entender mais o tarô, tem gente que quer tirar para si mesmo, quer consultar, né? E mesmo quem Paulo Bene, beleza? Oi, Paulo. E mesmo quem não queira, seria um conhecimento a mais. Conhecimento nunca é demais. É um oráculo, assim, bem simples, né? Se a gente for comparar o tarô com a astrologia, gente, a astrologia é muito mais complexa. Mas tem as suas diferenças. O tarô ele é mais o agora. Que eu falo, a astrologia é da sua vida, quando no útero da sua mãe ou antes, né? Até você ficar velho e tal. Então, assim, é todo o seu são mundo. diferentes. Eu estou falando no sentido de aprender, sabe? Sim. Tarô é mais fácil. Não é tão fácil como algumas pessoas pensam, Não né? é tão fácil como o povo pensa. Mas mais tranquilo. Se comparado com a astrologia, é mais fácil. A astrologia é um universo além. São muitos elementos, né? É claro que tanto o tarô quanto a astrologia, a gente está sempre aprendendo. Nunca para de aprender, né? Sim. Até hoje você está aprendendo. Então, é isso.
Ok, então vamos lá. Então vamos lá, nossa quarentena esotérica. Oi, Girlane, beijo. Separei algumas cartas do meu tarô mitológico, tá? Que é o tarô que eu trabalho, que eu atendo mitológico. Então, já que vamos falar de mitologia e de tarô, tá? Não vai dar pra falar assim tudo de tudo. Então, vamos falar dos arcanos maiores. Vou falar 11 cartas, que é a parte 1. A parte 2 a gente fala da 12ª até a 22ª, tá? Que são 22 cartas, tá? É coisa pra caramba. Então, vou falar não de como tirar o tarô, não é isso, tá? É a mitologia do tarô. E assim, gente, cada tarô tem sua mitologia, cada pessoa tem seu pensamento. Isso é o que eu faço, tá? É o meu tarô, o mitológico, tá? Então, assim, tem vários tarôs, igual você falou ontem, né, pro pessoal. Acho que assista o vídeo de ontem também, tá? Que vai ser bem explicado essa parte. Então, vamos começar para não ficar... Ontem a live foi, o tema, para quem não participou, foi como funciona o tarô, né? A ideia não é um curso de tarô que nós estamos dando informações para que a pessoa compreenda melhor como o tarô funciona. Então, hoje a gente está detalhando... diferente. Nós estamos detalhando o arquétipo mitológico, ou seja, uma coisa bem pontual e específica, não do tarô como um todo, mas especificamente do tarô mitológico, tá? Que é um dos tarôs mais populares que tem, né, Letícia? O mais popular é o Marcelo. É o mais conhecido porque é o mais antigo. Só isso, mas eu acho que o mitológico é o mais popular. Pode até ser popular, só que eu vejo uma dificuldade tremenda das pessoas saber os mitos. É mito pra caramba, gente. Você acha que eu sei tudo de tudo? Não. Então, o legal dessa live é pra pessoa aprender um pouco sobre o mito da carta, pelo menos os arcanos maiores, né? E mesmo quem não se interesse pelo tarô em si, a mitologia é muito legal. Assim. Ela traz os paralelos, né, da mitologia com a nossa vida atual, igual também a gente falou naquele vídeo, né, dos signos, os arquétipos dos signos, Então, também expliquei lá, aquele vídeo também é legal. Saudade também, Girlane. E esses vídeos tem no YouTube, tá? Na página, tá lá no YouTube, então vocês podem ver os anteriores, assistir quando vocês quiserem, ok? Isso, tá no nosso canal no YouTube, gente. Tô me arrumando aqui, que hoje eu tô... Saiu correndo numa sessão de foto, de filmagem, nós fizemos aqui, né? Saí correndo de uma sessão, por isso que ela tá... e eu tava com uma coroa desse tamanho de dança, só tira a coroa, vem em cima, pega um café, uma água e senta aqui de novo. Então, fica a impressão que o cabelo tá todo... Parece que aquela coroa pesada. Vamos lá, começa, não dá tempo. Então vamos lá. Sem enrolação. Tá, eu trouxe algumas cartas aqui. Bom, gente, começando então... a mitologia do tarô, tá? Isso do tarô mitológico, do tarô do qual eu utilizo como oráculo, ok? Tá? Então vamos falar do louco. Deixa eu passar aqui o meu tarô, tá? Tem vários tarôs, mas é bom ver a cartinha, tá? O louco que o Juarez chama de iniciado. Tá, gente, o louco na mitologia, tá, que é o qual eu trabalho, ele é o Dionísio, ok? O Dionísio, ele nasceu 2 vezes na mitologia, tá? É claro que a história é pra caramba, vou contar só uma préviazinha pra vocês entenderem qual é a essência da carta, ok? Oi, Elisa! Então, o Dionísio, ele é filho de Zeus, tá? E da mortal Semele. A Semele era uma princesa, tá, de Tebas, e ela pediu para Zeus revelar a sua identidade, porque Zeus, né, tinha muitas tramas, tal, muito mulherengo, aquela coisa, e muitas vezes ele se disfarçava de touro, de cisne, de outra pessoa, né, para poder ficar com as mortais, no caso, né. Então, a Semele pediu para identificar mostrar sua verdadeira identidade, tá? E aí ele mostrou, só que ele mostrou com raio, né? Que ele era Zeus, mostrou o raio e ela foi consumida pelo fogo, pelo raio, pelo trovão. Tipo, eu mostrei minha verdadeira identidade, eu sou um deus, você é uma mortal, não aguentou de ver a verdade, entende? E aí foi consumida pelas chamas do raio de Zeus. E o Dionísio nasceu. Tá? Desse raio, desse momento, desse fato. Não. O Dionísio nasceu da pele de Zeus.
Ele nasceu 2 vezes, tá? Vai ter toda uma história longa pra caramba. Assim, resumindo, o que Dionísio representa? Tem várias histórias de Dionísio, né? Inclusive com essa Afrodite. O impulsionamento para mudança, tá? Que seria o iniciado que você fala da carta, iniciamento para mudança, tá? A grande jornada, o início da grande jornada, sabe aquela vontade que você tem, assim, que você não sabe de onde vem, que as coisas vão mudar, que tem que mudar e eu vou mudar, e isso te empurra para uma mudança, assim, do nada, tá? Então o louco, ele não sabe, o louco, né, que é o 1 do tarô, o 0, na verdade, do tarô, ele não sabe muito bem para onde está indo, mas ele está indo, não é isso? Então ele é a iniciação, tá? Que seria o Dionísio seria a iniciação, ok? O Dionísio, então, ele foi, o feto dele foi costurado pelo Hermes na coxa de Zeus. E aí ele teve e aí nasceu o filho. Interessante. Na coxa. A coxa, gente, é uma região do corpo regida pelo signo de Sagitário. E Dionísio também é conhecido como Baco, né? Isso, o deus do vinho. Do bacanal, aí vem a coisa, né? Deus do vinho, da alegria. Tá? Então, assim, o Dionísio, ele tem um pouco de sangue divino. Sim, ele é um pouco de Deus. Sim. Ele é o deus da alegria e o deus do vinho na mitologia. Então, ele é Deus. Ele nasceu da coxa do Zeus. Então, assim, ele foi gerado aonde? Ele foi gerado no corpo, não importa aonde. Ele foi gerado no corpo de Zeus, do rei dos deuses. Tá, mas na coxa é uma área ligada a Sagitário, ou seja, é um local muito bom, né? Se fosse no pé... O Hermes pegou o feto, que ele era feto, que ele estava na barriga, né? E colocou na coxa, e aquilo foi gerando... Ele estava na barriga da moça lá. Estava na barriga da princesa, da Semele. E aí ele foi gerando na coxa. Então ele é filho de Zeus. E de qualquer forma, gerado ou não, ele era filho de Zeus com essa princesa mortal. Então para mim bate a mesma coisa, que para mim o louco é o iniciado. É aquele que despertou a consciência da sua divindade. Tá de frente ao desconhecido, filho mas de Deus. Vamos lá, eu sou o iniciado. Tá iniciando para uma jornada completamente diferente. Ou seja, se a gente percebe, essa expressão louco não é muito adequado, né? Não é porque às vezes a pessoa pega o louco, acha que a pessoa é louca de jogar pedra, sabe? Não tá nem com nada. Não, mas tem até um porquê. Sabe aquela pessoa que tá pronta para iniciar a sua jornada e deixar as coisas para trás, a vida mundana para trás? Se deixa levar pelos valores de status, assim, de poder, nossa, de fulano dinheiro. É louco, tá largando tudo para ir para uma outra jornada. Então, meio que tem isso também, tá? O louco, é válido a palavra louco. Tá? Depende de como você, da concepção. Oi, Sandra, tudo bem? Então, é esse impulso de mudança, de ir, que seria o iniciado, tá? A gente chama de um arcano 0, né? O 0. O próximo é o 1, que é o mago, que a gente vai falar agora. Podemos falar? Claro. Então, o arcano 1, que é o mago, tá? Vou procurando aqui, vou falando. No arquétipo. Olha que simpática, ela pede, podemos falar, né? Como se fosse assim, aqui em casa quem manda é ela, viu? Não, porque às vezes. Ela é gentil, né? Ela deixa eu achar que eu mando. É porque às vezes você tem alguma coisa pra falar também, pra comentar. Então vamos pro próximo. Não, tem que comentar alguma coisa. Então a gente tem que dar espaço pra todo mundo comentar. Não é só eu que falo, pelo contrário. Você fala muito mais do que eu, então eu tenho que deixar você falar também. Porque na verdade eu gosto de ficar quietinha, né? O mago. O mago. Esse é o mago do tarô mitológico. Tá pra mim. Falar. Tá, o mago significa o arquétipo de Hermes, ok? Oi, Cueva, seja bem-vindo, irmão. Cunhada tá aí? Tudo bom? Então, gente, Hermes é filho de Zeus, tá? E de uma ninfa chamada Maia. Ela era tida na época, essa ninfa, como a mãe da noite, tá? Ninfa Maia, mãe da noite. O Hermes, ele é filho da luz espiritual com a escuridão primordial, tá? Do espiritual, Zeus,
e a escuridão primordial à noite. Oi, Regina, tudo bem? Então, assim, o mago, ele torna a jornada mais clara, tá? A jornada do louco é possível, tá? Na carta do louco, ele já iniciou. O mago, tá? Ele já é mestre dos 4 elementos, tá? Ele tá começando a sua estrutura, ele tem a base do começo, ele tem a base para começar, tá? E ele tá nas duas, a escuridão primordial, né? E com o lance espiritual, que é do pai dele, que é de Zeus, tá? Então, o Hermes é o semideus. Aliás, ele é o deus da comunicação. Então, assim como o mago, ele vai tanto pro inferno quanto pro Olimpo, pro paraíso, tá? Ele fala com Zeus e com Hades, tá? Ele voa para um lado e pro outro, porque ele é o mensageiro. O mago é o mensageiro. É o mensageiro da terra e divino, tá? Da terra e do céu. Então, ele é o único que é aceito em todos os locais, porque ele tem o domínio dos 4 elementos, ele tem toda a base, tá? E ele está pronto para isso, para se abrir a esse mundo. Então, ele tem a comunicação entre os 2 mundos, assim como todo mago, né? Naturalmente é. Como mago, ele tem os elementos na mão dele, os elementos mágicos, sim, né? Para realizar, para fazer. Interessante, gente, que tanto no tarô mitológico quanto no tarô esotérico, o mago, ele é representado com uma mão para cima e outra para baixo. Certo. E a letra hebraica relacionada com esse arcano é o Aleph. E o Aleph é assim também, é um risco horizontal, uma bolinha aqui e outra do outro lado, como se fosse a porcentagem, nossa porcentagem aqui, mais ou menos. Representa exatamente isso, né? Uma mão, é o que a Letícia estava falando agora, dessa questão do Hermes, né? Uma mão virada para o céu, né? E outra lá para baixo, para a terra, porque o inferno, em latim, significa inferno, é ínferos, é inferior, né? Então, o superior e o inferior, o macro e o microcosmo, né? A macroprosopopeia e a microprosopopeia, tá? Então, seria aquele que faz essa conexão. Por isso que esse nome mago, eu acho bastante apropriado. Eu também acho. Porque ele é um canal, ele poderia ser um sacerdote também, né? Aquele que é um canal para trazer coisas de cima e levar as coisas de baixo para cima, exatamente, né? Ou para baixo também. Oi, tá? Mila, bem-vinda. Então, gente, aqui até bem, na carta, né? Você falou que é uma mão pra cima e uma pra baixo, ok? E ele tem a base. A base são os 4 elementos. Ele tem espada, ele tem copas, ele tem paus, ele tem todos os elementos ele aqui. Ele tem os instrumentos mágicos para comandar os 4 elementos da natureza, que é uma atitude de magia mesmo, né? Isso. Oi, Beth, tudo bem, querida? Oi, Daniel. Oi, Beth. Então, esse foi o mago, ok? Imperatriz? Imperatriz. Arcano 2, tá? A Imperatriz. A Imperatriz... Não, o 2 é o... Oi? Ah, tá. Não, o mago é a Imperatriz. Tá. O 0 é o louco. Pelo menos no meu, assim. A Imperatriz, então, o dia que a gente falou... O 2 não é a sacerdotisa? Não, sacerdotisa... No seu tarô é assim? O meu tarô é assim. Sacerdotisa é o 4. Ah, que interessante. Gente, eu não conheço, vocês desculpa. Eu também estou aprendendo com vocês sobre o tarô mitológico, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas é bom, essa pergunta, né? Talvez seja a pergunta que muita gente que está assistindo aí, né? Possa ter essa dúvida, tá? Boa tarde, Beth. Tudo bem, querida? Então, assim, a Imperatriz, como eu falei daquela live dos arquétipos, né, de signos mitológicos, a Imperatriz é Deméter, que eu contei a história aqui pra vocês, tá? Então, Deméter é a mãe, né, a mãe da Perséfone, a dona das estações, tal. E repara aqui, ó, uma coisa que você não reparou no meu tarô. Essa carta aqui, acho que não dá pro pessoal ver. Ela tem um colar com 12 contas. São os 12 signos do zodíaco. Olha. Aí ele vai olhar, sabia que ele ia olhar isso. É um detalhe muito pequenininho que só olhando muito de perto mesmo, nem adianta chegar perto para vocês. Não vai dar pra ver. São um colar com os 12 signos do zodíaco, 12 contos representando isso, tá? Ela governa as estações, tá? Primavera, verão, outono e inverno. E conforme eu comentei, né? Quando a filha dela foi pro submundo,
resgatada não, ela foi, como fala? Raptada, né, pelo Hades, o deus do submundo. Abduzida. E ela virou Senhora dos Infernos lá. E ela vinha no inverno, né? Ela ficava lá, então a mãe dela chorava. E aí a plantação, tudo ficava frio e sem vida, né? Por isso que existe o inverno, tem toda uma história assim. Até comentei lá no vídeo, recomendo que vocês dêem uma olhada nesse vídeo, tá? Então a Imperatriz Deméter é a grande mãe, tá? Ela carrega ali na carta, ela carrega tipo uma torre, um castelinho, é uma Sim. coroa, Uhum. mas é tipo um castelinho, representando que ela carrega a própria casa. E a casa Na da cabeça. cabeça, é o espiritual também. Entendeu? Ela rege tanto a plantação, a terra, as estações, quanto o plano espiritual que está na cabeça dela. E os 12 signos, que são as contas do colar, que é difícil ver aí, só reparando bastante. Tá? Aí você pode ver que ela é toda próspera, ela tem um vestido de flores, tá? Com uma barriga grande, que ela representa a grande mãe, tá? Uhum. E essas flores, esses prados, tal, esse rio, isso aí simboliza a fertilidade, tá? Da natureza e a prosperidade. Então eu falo que essa carta da Imperatriz é a carta da prosperidade. Oi, Maria. Independente do número, né? O arquétipo que importa da Imperatriz, ela, para mim, ela representa a alegria, gente, tá? Sim. Alegria, sabe aquela coisa da primavera, né? Das flores coloridas, as borboletas, os passarinhos. Primavera, bem ela é bem assim, né? A Imperatriz traz essa ideia de leveza, de alegria, de esperança, de jovialidade. No celta, ela pode ser a deusa Eoste, que é a deusa da Páscoa, né, e tal. Bom, amanhã a gente vai falar de Páscoa, tá? Hoje vamos de tarô. Então, passando aqui pro arcano 3 do meu tarô mitológico, tá? O Imperador. O Imperador não é aquele que você falou que é o Papa? No meu tarô, ele é Hierofante. Daqui que eu acho, pode ir falando, eu vou achar. Não, mas aqui. Hierofante, peraí, que o meu Hierofante é o 5. É diferente. Um é uma coisa, outra é outra. O Hierofante tá aqui. Esse é o Imperador. É que tem umas diferençazinhas de algum tarô para outro, mas a essência é a mesma, tá, gente? Os arquétipos, que nem eu falei, né? A questão da numeração é diferente, né? Mas o arquétipo, a ideia é a mesma. Sim, é a mesma. Imperatriz é imperatriz. Então, por exemplo, o louco, para mim, não é 0, mas também o conceito é o mesmo. Vocês perceberam que foi o mesmo, né? Hoje tudo eu começa. acho que isso que é importante, né? E assim, que nem eu falei, dos arquétipos, por exemplo, a deusa Eoste poderia ser a celta, poderia ser a imperatriz. É o mesmo arquétipo Sim. da Deméter, que a gente está falando aqui grega. Então, assim, não importa o nome, o arquétipo é sempre o arquétipo, tá? Então, vamos, quando você procura aí, o Hierofante, tá? Ele está escrito como Hierofante. Achou o diabo? O Hierofante, alguns tarôs, tá? Tipo de Marsella, tá escrito como o Papa, tá? No meu caso, a gente tá falando do Imperador. Você me confundiu. Tudo aqui. Nossa só. Então vamos lá. Volta. Imperador. Achou essa mesmo? É essa mesmo. Então tá. Então o Imperador, gente. O Imperador. O Hierofante é o Papa. O Imperador é o Imperador. Então, bora lá. Só pra vocês verem, olha. Tá aqui o Hierofante, olha. É que você falou tanto do Hierofante que eu confundi tudo agora. O Imperador é uma coisa. Mas são e coisas o Papa completamente é diferentes, tá, gente? Então, o Imperador. O Imperador, ele simboliza nos arquétipos Zeus, o rei dos deuses, tá? O grande dos raios e trovões. Tá? Ele é símbolo do poder, da majestade, tá? Símbolo também de paternidade, que ele é pai de muita gente aí, viu? Símbolo de autoridade, hierarquia. Autoridade, majestade, hierarquia. Então, ele simboliza Zeus, tá? Zeus é o rei dos deuses, tá? Aquele que ficou com a parte do céu da representação. E é o rei, tá? O classicão na mitologia é o Zeus. Ele tá com um raio na mão e o mundo na outra. Isso, ele é o responsável. O raio tá na mão direita
e o mundo na mão esquerda. Isso tem diferença. E ele tem a águia. A águia no ombro dele, ó. O que acontece? A mão direita, gente, ela é ativa, né? Ela é masculina, então ela é divina. A mão esquerda é passiva, é material, é feminina, tem a terra, que é o plano físico material. Olha a simbologia, olha os detalhes, né? Eu estou usando só dando uns detalhes para vocês. Isso. E tem cartas que tem mais detalhes, tipo as suas, por exemplo, de bico de pena lá. Sim. Tem muito mais detalhe. Tá? Uhum. Então isso é o Zeus. Quer complementar alguma coisa? Do imperador? Não, o imperador é o dono da bagaça, né? Ele que tá com o raio e tá com o planeta na mão. Então não tem mais nem o que falar sobre ele. Tá? Então vamos para o 4, tá? Arcano 4, que seria no meu tarô a sacerdotisa. Tá? A sacerdotisa, gente, é a Perséfone. Também falei dela no dia que eu falei dos arquétipos aqui na nossa live, tá? Procurem lá. Então seria Perséfone. Perséfone é a filha da Deméter, a filha da imperatriz, que a gente acabou de falar ali, tá? Então, Perséfone, ela é rainha do submundo, lá com Hades. Ela reina no inferno. E ela também é a da colheita, da terra. Ela é a filha, né? Aqui ela aparece como rainha do submundo, tá? Descendo as escadas pro submundo com uma romã na mão, ok? Foi a única coisa que ela comeu lá e tem uma longa história. Então, gente, a sacerdotisa é a imagem da lei natural em ação, tá? As profundezas da alma, tá? Que governa o desenrolar do destino, vamos dizer assim, tá? E ela rege todo o invisível, tá? O sentimento, a intuição, o oculto, os sonhos, tá? Essa coisa que... A criatividade, isso, tudo né? que tá interno, que ela domina o submundo, não é? E o que seria o submundo na nossa cabeça? Não seria o subconsciente, né? Esses dons que a gente tem. Então isso é o simbolismo da sacerdotisa, da Perséfone, tá? E ao mesmo tempo, ela também vai visitar a mãe lá e ficar na terra, no arado e aquela coisa. Mas isso um tempo no ano. E os outros meses, quando é inverno, né, ela vai lá para o mundo de Hades. Enquanto isso, a mãe seca todas as folhas no seu lamento e ela vai ser a rainha do submundo, a deusa do inferno, ok? Então ela é duas em uma. Mas assim, ela tem assim, o caráter dela é mais positivo ou mais negativo? Porque tem a lua, né? Sim, a lua já é mais abissal. É diferente. A lua é mais pro lado negativo. Essa aqui é mais pro lado positivo. Essa aqui é mais pro lado, sim, é mais pro lado positivo. É claro que dentro de um jogo vai depender das cartas que saem do lado, tal, da pergunta e tal. Mas assim, a carta em si sozinha, ela é positiva, tá? Você tem acesso ao seu submundo, acesso ao seu inconsciente, ao que a maioria das pessoas não tem. Aquele lado oculto que quer descobrir os sonhos, a intuição e tal. É uma coisa meio pisciana também, né? Então, assim, é simbolizado na carta da sacerdotisa, da Perséfone, certo? Sacerdotisa, pra mim, ela é o arquétipo daquela mulher, sabe, que fica na dela e joga uma energia assim, magnética no ar e atrai as coisas, sabe? Então é aquela atividade passiva, ela não faz nada, aparentemente, mas ela atrai as coisas para si, né? É que ela não faz nada, ela tá lá, tanto no inferno quanto na terra lá da mãe dela, ela não faz nada, ela foi raptada. Lá no inferno ela não faz nada, mas ela é rainha entendeu? Ela é rainha do submundo. Então é aparentemente passiva, que nem você falou. Mas no fundo não é não. Não. Quem que é poderosa o suficiente para reinar o submundo? Só a Perséfone, a única. Tá bom, gente? É isso na mitologia grega. Vamos para o próximo? Sim. Agora o Hierofante. Tá bom, gente. Então, Imperador uma coisa, Hierofante outra. Sim.
É que você falou uma coisa, eu falei, ué, mas peraí. Realmente eu confundi ali, porque é o seguinte, gente, o imperador é aquele que manda aqui na Terra, né? Zeus. Que tem o poder político, econômico, social, blá, blá, blá. O hierofante, nos outros baralhos, pode ser o Papa também. Seria o enviado de Deus, seja aquele que tem sabedoria, né? Esse termo hierofante é um termo que vem lá do Antigo Egito, que é o Senhor dos Mistérios. Mas fala lá do hierofante, você. Isso. O hierofante, alguns tarôs, igual eu falei, ele tá escrito como o Papa, tá? Mas é a mesma coisa. No meu é o hierofante, mostra pro pessoal. Ah, tá. Tá? Como eu falei no dia da mitologia lá dos signos, tá? Eu falei do centauro, lembra? Do Quiron, você lembra? Então, quem não lembra ou quem não assistiu, veja esse vídeo de novo, vai ajudar bastante nisso, tá? A mitologia dos arquétipos dos signos, não foi? O nome? Foi. Então vai ajudar bastante. Ou isso aí você falou no de ontem, na live de ontem? Não. Que foi como funciona. Não, eu falei foi no Sagitário. Foi no Sagitário. Vou chegar lá. Isso. Sagitário. Isso. Então, assim, o hierofante, tá? É o centauro, ok? Centauro é aquele de corpo de cavalo e tronco de gente, de homem. Ele tá na terra, mas no céu, né? Tem a ligação. Então, assim, o Quiron, tá? Que é esse camarada aqui, que é o centauro. Ele é o rei dos centauros, tá? Então, ele é o curador. Na verdade, todos os centauros têm essa característica de é o curador, é o sacerdote, é o sábio, é o mestre e é o educador de todos os heróis da mitologia, passaram pela mão dele, foram educados por ele. Olha que detalhe. Mas assim, ele é o chefe dos centauros, tá? O Quiron. Então ele passou por todos os heróis que passaram por ele, foram educados por ele, por isso que são heróis, tá? O filho de Deus, o filho de Deus da guerra, na verdade, chamado Ixion, ele quase não aparece na mitologia, tá? Só se for uma coisa mais a fundo que você vai encontrar esse nome, ele não é tão, tipo, Phobos, aqueles heróis. Então, Ixion, tá? Foi o filho de Deus da guerra com a nuvem de Zeus, tá? A nuvem de Zeus, na verdade, foi uma nuvem parecida com a deusa Hera. A deusa Hera era a mulher de Zeus lá, ciumenta até não aguentar mais, tá? Era a rainha dos deuses, na verdade. Então, para impedir que os dois, que os dois ficassem, namorassem, fizessem amor e tal, né? A Hera fez uma nuvem, Zeus fez uma nuvem, né? Com estilo Hera de nuvem, tá? Pra impedir que os dois tivessem relações ou alguma coisa, tá? Então daí nasceu o Quiron, certo? E ele foi educado por Apolo e por Ártemis. Quiron foi educado, olha só, pela Lua e pelo Sol, pelos dois luminares, tá? Daí um nível de consciência bem elevado, bem elevado. E assim, ele foi eleito pelos centauros, tanto a Lua, o Sol e os centauros, ele foi eleito o rei dos centauros, tá? Por também ter uma espiritualidade acima do normal e uma sabedoria acima do normal e uma potência de cura acima do normal dos outros que já eram curadores, mestres e tal, tá? Então, essa história do Quiron, tá? Então, ele é filho do deus da guerra com a nuvem lá de Hera, tá? Porque Zeus não queria que ele realmente ficasse com a mulher dele, entendeu? Então, essa história préviazinha da história de Quiron. É claro que tem muita história por aí. Oi, Isilda. Oi, Rose. Gilberto, meu amigo lá de Divinópolis. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Bacana? Seja bem-vindo. Tem alguma coisa a colocar? Não, tudo bem. Então vamos para o arcano 6, os enamorados, tá? Em alguns outros tarôs são os amantes também. Os amantes e tem um outro que eu não me lembro agora, que era espanhol.
Mas, os amantes ou os enamorados. Geralmente é os enamorados mesmo que você acha, tá? Então, mostra a cartinha. Ah, tá. Os enamorados, gente, o arquétipo dele é o príncipe Paris. Vocês já ouviram falar no Paris? Teve a Guerra de Troia, blá blá blá, vamos chegar lá, tá bom? Então, Paris era um príncipe lindo, né? Até o Zé Ramalho fala na música dele que Paris era um eterno sedutor. Então, príncipe Paris, ok? Então, o príncipe Paris, na verdade, ele foi incumbido por Zeus para fazer uma tarefa muito complicada. Ele foi incumbido, né, de fazer uma escolha, tá? Tanto é que essa carta é ele com 3, escolhas, 3, né, as 3 deusas, tá? Ele foi fazer uma escolha de um concurso de beleza, tá? Já não ia dar coisa boa aí, né? 3 deusas, né? Então, tinha que escolher qual que era mais bonita das 3 deusas. Qual que era mais bonita, tá? Então, certo? Que era a rainha dos deuses, a mulher de Zeus, tava lá, era uma delas, tá? Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza, e Atena, que é a deusa da justiça, a guerreira, tá? A filha de Zeus também. Então, sabe o que ele fez? O Paris, ele dividiu a maçã em 3 e queria dar um pedaço pra cada uma, tipo, eu voto nas... A maçã era como se fosse o voto. Eu voto nas 3. E aí Hermes falou, é um só. Sai de cima do muro. Você não pode escolher as 3. 3 deuses é difícil escolher, imagina, você tem que escolher as 3. O pensamento dele estava certo, mas não podia. Tá? Então, olhou pra ele e falou, se você me escolher, tá, eu vou te dar o governo do mundo. Você vai ser o maior rei, maior governante que já é na Terra. Tá? E Atena falou pra ele, você vai ser o maior guerreiro do mundo. Se você me escolher, você vai ser o cara da guerra, o guerreiro. Tá? E Afrodite... Essa que tá pelada aqui no meio. Exatamente. Ela abriu a túnica, ela abriu a túnica, mostrou seu corpo escultural e ofereceu pra ele o amor. E falou que você pode ter a mulher mais linda, mortal, mais linda do mundo pra você, como esposa. Então adivinha qual que ele escolheu? Era um menino bonito, o príncipe bonito, sedutor, o Paris e tal. O que ele ia escolher? É claro que as 3 são muito legais, né? Ser o governante, ser o guerreiro e tal. Mas, cara, quando ele viu a Afrodite abriu a túnica, falou, não, eu escolhi a Afrodite. Né? E aí, ele escolheu o prêmio dele, né? Foi Helena, tá? A mulher mais linda, considerada a mais linda que tinha. Helena de Troia, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Helena era a rainha de Esparta, tá? Que era casada. Tem esse detalhe, né? E aí veio toda aquela guerra, né? Que a Ilíada conta a guerra, tá? Tem até filmes legais, livros sobre a Ilíada, que é toda essa coisa da guerra de Troia. E a Helena, que é a mulher que fez mais ou menos. Que a Helena também era muito bonita, né? É por isso que ele ganhou ela. E assim, como era casado, então rolou aquela guerra toda, entendeu? No fundo foi por causa dos dois que houve a guerra. Então a Ilíada, em cima dessa, depois desse episódio da escolha, começa a Ilíada lá, tá? Então assim, o prêmio do Paris por Afrodite foi a rainha de Esparta, Helena. Só que aí rolou tudo, confusão, a guerra toda. Bom, essa carta dos enamorados, tá? É análise e consequência das escolhas. Das próprias escolhas, tá? Então, quando sai isso aqui, né? Assim, a pessoa vai ter que fazer alguma escolha, vai ter muita dificuldade nessa escolha. Igual as 3, né? Vai ter que escolher uma das 3 deusas. Todas as 3 são muito boas, mas você vai ter que escolher uma das 3, né? Então, assim, a consequência da escolha dele foi a Guerra de Troia. Tá? Existem alguns baralhos que aparece um raio descendo, sabe? Porque é a consequência, é o que a Letícia disse, né? Então,
sempre essa carta ela traz essa ideia de dúvidas, porque é muito fácil a gente escolher uma coisa boa em detrimento de algo ruim. Agora, você escolher entre 2, 3 coisas também boas, que tem também coisas ruins, é muito difícil, né? Então a pessoa fica ali bem certa, bem segura. Isso. Até o pensamento dele foi bom, cortar a maçã em 3 e ganhar, mas aí tinha que ser uma coisa só. Ele foi escolher logo a Afrodite. Donizete, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi. Então vamos para o carro? O carro. Mitologia do carro. Mais 3. O carro significa Ares, tá? Não é Hades, não. É Ares. Ares é o deus da guerra. E não é Aries, não. É Ares. Ares, tá? Você fala é Aries. Ares é o signo, o primeiro do carneiro lá, né? Você é Ares, o deus da guerra, ok? Deus da guerra no grego. No grego. No romano é Marte. No romano é Marte, que é o planeta. Que é o planeta regente de Áries. De Áries, então tem a ver, entendeu? Então, o carro que é Ares, tá? O Ares é o filho de Hera. Gente, ou Hera e Zeus, ou gentinha pra... Gentinha não, é Deus, né? Pra fazer filho, viu? Então, então assim, ele é o filho de Hera, tá? Sem a semente masculina. Sabia disso? Não sabia não. Porque ele é tão masculino, vigor e guerra e tal, mas ele nasceu sem a semente masculina, tá? Interessante. Então, ele é o amante de Afrodite, tem a história toda, né? Ele foi um grandioso amante de Afrodite, o Ares. Eu acho que um dos mais que aparece na história, tá? Teve vários filhos e tal, mas isso seria uma outra história. Bom, o Ares, o carro, é a personalidade forte, é a competição, é o querer controlar as coisas, o vigor, tudo que Marte representa. Olha o desenho, geralmente tem isso mesmo, essa carta, né? Os 2 cavalos. O carro é o homem em cima dominando 2 cavalos, olha, o branco e o preto, né? É o controle entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, direito e esquerdo, feminino e masculino, né? E sempre um controle mais consciente. Então é uma simbologia muito interessante. Agora, eu achei bacana isso que você falou, que ele nasceu sem a energia masculina, né? Geralmente, assim, quando a gente briga, gente, é porque a gente está se sentindo fraco, né? Quem quer ganhar no grito as coisas é porque se sente fraco, né? Tá faltando essa autoconfiança. Então, esse lado guerreiro, né? O guerreiro, a tendência é ele guerrear para tentar, num esforço máximo, conquistar aquilo que ele acha que ele não tem, que é a confiança, que é o respeito, que é a admiração, e blá, e blá, e blá. Estou falando de psicologia revolucionária. Assim, mas a psicologia analítica, igual eu falo nos meus livros, a psicologia analítica tá assim com a mitologia, né? Seja grega ou não. Então podemos passar. Jean, Paulo, tudo bem com vocês? A justiça. Atena, a deusa Atena, filha de Zeus. Vou falar rapidamente aqui como que nasceu. O que eu acho legal não é falar toda a trajetória e tal do arquétipo. Como que ele nasceu? Como que foi o surgimento daquilo? Igual eu falei do outro, um nasceu da perna, o outro nasceu sem a semente masculina. É muito legal você ver os surgimentos, os detalhes do surgimento. Que aí tá o segredo, tá? Então, assim, Atena na carta, tá? Ela porta a espada da justiça e ela tem a coruja. A coruja é a visão na escuridão e a sabedoria, tá? Gente, dizem que a Atena, né, na mitologia, ela inventou o primeiro júri humano, tá? Então ela significa o juízo imparcial, a balança. A deusa da justiça, tá? A deusa da justiça. Mas a deusa da justiça é a Astreia, né? Mas assim, eu vejo uma uma semelhança das duas muito grande, tá? Então as duas são deusas da justiça também. Bom, então o Zeus engoliu Metis, que era a sua primeira esposa, a deusa da sabedoria, que era Metis. Ah, sim. Tá? Ela estava grávida, engoliu ela. Em egípcio é Maat, né? Da sabedoria, da justiça, da verdade.
Então essa aqui é como se fosse uma mate grega, tá, gente? A palavra mate é bem parecida. Isso. Então seria a deusa da sabedoria, mas estava grávida. Foi a primeira esposa de Zeus, não era a Hera, não, tá? Então, como ele ficou sabendo que ela seria mais poderosa do que ele, a deusa da sabedoria, ia ser mais poderosa do que o próprio Zeus, né? E eles não admitiam, eu sou o rei, e ninguém é mais forte que eles, né? Então, uma dor muito grande, ele engoliu a Metis, né? Uma dor muito grande começou na cabeça dele, uma dor, e ele chamou o ferreiro, que é o Hefestos, que era o marido de Afrodite, o ferreiro. Então, o ferreiro pegou lá o seu machado de bronze, abriu a cabeça de Zeus, olha só que tramóia. E uma novela, gente, mitologia. É uma novela, é super legal. Novela. Novela dos deuses. Aí, com que ele era o ferreiro, né? Ele tinha várias armas, então ele abriu com um machado de bronze. E adivinha, na hora que ele abriu a cabeça de Zeus, saiu quem? Atena. Era por isso que ele tava com dor de cabeça. Lembra que Dionísio foi gerado na coxa? Atena foi gerada na cabeça, por isso que é a deusa da sabedoria. E filha também do grande deus Zeus, e filha que era a deusa da sabedoria, tá? Então ele engoliu a mãe e a filha foi ficando gerada na cabeça, tá? Então, assim, o que significa aí o arquétipo de Atena, tá? Só um detalhe, quando Atena saiu da cabeça dele, bebê, ela saiu já armada e com um grito de vitória. Olha só, que interessante, né? O arquétipo. Mas ela nasceu, você vê, foi do machado, é uma coisa meio violenta, então ela teve aquela energia toda da guerra, da luta. E ela já nasceu com espada, com ornado, uma coisa assim, tá? Então, assim, Atena significa a sabedoria, como a gente tá vendo. Nasceu da cabeça do grande rei dos deuses e filha da sabedoria também. Então, ela é a deusa da sabedoria, tá? Ela é dos altos princípios. Ela é a preservação da verdade, da justiça, é a inteligência, é o pensamento racional e o julgamento refletivo, tá? Então, assim, ela tem uma avaliação objetiva e parcial das situações, sem tomar partido. Gosto mais daquele, eu vou julgar mais ele, porque... Não, é um julgamento imparcial, tá? Das situações, dentro sempre dos princípios éticos, tá? Então, ela também tem aquele lado artístico da arte, tá? A castidade dela. Por que ela tá sempre com essa coisa de castidade? Porque ela tem que ser livre das paixões mundanas, tá? Por isso ela já nasceu da cabeça. Então, assim, ela foi uma grande guerreira também. E assim, eu li nos Argonautas uma vez, que era assim, até tá na Odisseia também, que Atena, olhando pra ela, Atena nos Argonautas só tinham homens guerreiros, né? Ela era a única guerreira. Acho que era ela e Atalanta. Aí, quando você olhava pra ela, perto dos homens, ela era uma linda mulher. Maravilhosa. E perto das mulheres, ela tinha um ar de guerreiro, assim, diferente. Então, ela sempre foi diferente, tá? E ela tem o pensamento equilibrado. Sempre, para poder julgar, o pensamento equilibrado. Quer falar alguma coisa da justiça? Olha só o detalhe, Juarez. As duas colunas e o preto e branco do chão, igual na maçonaria. Olha lá, gente, né? Então tem as duas colunas representando, né, o ativo e o passivo, né? O número ímpar, o número par, por exemplo, tá certo? Positivo, negativo. O chão também, ó lá, tá um pavimento mosaico, como a Letícia observou, como é na maçonaria. O mesmo simbolismo, tá? Tá? O número 2, né, que a gente vai alternando sempre com a perna direita, a perna esquerda, né? Para poder julgar, tem que ter os dois lados de julgamento imparcial. Tá? Dentro da ética, sem puxar a sardinha para lado nenhum. Isso. Ok? Então essa é a Atena. Seria realmente a deusa da justiça também. Muito bacana. Tá? A diferença é que a deusa da justiça, eles põem uma balança, né, tipo de Libra, e uma venda no olho. Acima da imparcialidade, a venda isso, é que não está vendo quem é. Não ver quem é quem, apenas julgar.
Bom, é isso. Então, a justiça, bem legal, né? A história de Atenas, saiu do cérebro do Zeus. Então, 9, vamos para o arcano 9, a temperança. Procura a temperança aí. Temperança. Eu acho que tá aqui. Então, a temperança, gente, é uma... Acho lindas. Íris, já ouviram falar na deusa Íris? Oi, Rubens, tudo bem? Deusa Íris, é a deusa do arco-íris, tá? Ela é a mensageira de Hera, que era a mulher de Zeus. Ela era a mensageira. E, detalhe, que muita gente não sabe, ela era a contraparte feminina de Hermes. Era a mensageira. Hermes não era o mensageiro. Do inferno, do céu, de tudo. Masculino, né? Mais ou menos. E ela era a parte feminina. Como se fosse um Hermes feminino. Ela também era. Então era a deusa do arco-íris. E a mensageira. Tá? Só que o Hermes, ele parece, não sei na mitologia, que ele traz as mensagens de Zeus, né? Para os outros. E a Íris da Hera. Ela era... Ela trabalhava lá, servia para Hera e era a mensageira de Hera. Olha que bonito, tem até um arco-íris na carta. Muito bonito mesmo. Tá? Então, o consorte dela, o companheiro dela era o Zéfiro, que é o deus, um dos deuses do vento, né? São 4 ventos. Então, ela tem assim o coração equilibrado, tá? Ela era amiga tanto dos deuses como dos mortais, todos adoravam ela, tá? E era o fluxo, na verdade, essas duas, geralmente retrata com 2 jarros ou 2 taças com água, uma botando pra cima da outra, assim, o equilíbrio, a harmonia, né? Então isso significa o fluxo dos sentimentos, tá? Da harmonia e da cooperação. Tá? Isso também, quando saem cartas de casamento, de relacionamento, tá? Significa, tipo, tá cooperando, tá harmônico, depende, é claro, da carta que sai do lado, né? Mas, assim, sozinha ela tem esse simbolismo. Então, é o fluxo da harmonia dos sentimentos, tá? Tanto com os mortais quanto com os deuses. E ela é a mensageira de Hera. É interessante a gente observar, gente, o que existe por trás disso, né? Observa que os arquétipos femininos, de um modo geral, eles unem, né? E os masculinos nem sempre, né? Às vezes o masculino ele quer ser né? Diferente do 2, diferente do 3, né? Então, que nem o Hermes ele leva, né, a mensagem de Zeus para o fulano, para africano e tal. Ok. Mas a simbologia dele não é que nem a da temperança, né, da Íris, que a Íris é essa coisa de você temperar, ou seja, como é que você tempera? Você vai misturando, né, o quente com o frio, com o gelado, para dar um morno, uma coisa assim, para chegar num meio campo, né? Eu achei bacana, né? E ela é mensageira, né, da Hera, mensageira do feminino, do arquétipo feminino. Muito interessante isso. Muito interessante. E ela também era deusa do arco-íris, né? Que já é uma coisa tão diferente. Todo mundo, quando olha o arco-íris, nossa, arco-íris. Aqui em São Tomé é assim. Quando às vezes vê 2 arco-íris em cima do outro, né? Fala, nossa, olha que linda. E o turista tira foto. A gente também, que já mora aqui há 500 anos, também tira foto. Então, arco-íris é sempre uma coisa bonita de se ver, né? Então, todo mundo gosta, tá? Arcano 10? A força. A força. Eu tinha comentado também sobre Hércules. Algumas mitologias chamam de, acho que a maioria, Heracles, tá? Heracles. Ou vamos falar Hércules, que é o mais clássico, tá? Então, a força, ok? O Hércules como vocês sabem, eu contei um pouco da história aqui no dia dos arquétipos, né? Mas vamos relembrar um pouquinho. Ele é o filho de Zeus, tá? Ele é um semideus. Ele é o filho de Zeus com a mortal Alquimena. A Hera, que é a mulher de Zeus, com ciúme danado, como sempre, né? Tentou deixar Hércules louco, pirado mesmo da cabeça, tá? Para que ele assassinasse a sua família, filho, mulher, tudo. E ele assassinou. E aí, só que ele não era culpado, ela que fez isso pra ele, né, pra tirar ele de cena, porque tinha ciúme que ele era semideus, né, filho de Zeus, só por isso.
E porque ele tinha traído ela com a mortal, tem todo aquele ciúme de traição. Ela testemunha viva de uma traição. É. E aí ela quis deixar ele completamente louco e ele, sem consciência, assassinou a família. Ela está falando do Hércules. Do Hércules. Então ela influenciou o Hércules para matar a mãe, é isso? Para matar a família. Família inteira. Filho, todo mundo, esposo, tudo. E aí o Hércules pirou. E aí começou. Pirou. Aí, depois que ele voltou à própria consciência, que ele viu que ele fez aquilo que não era, ele não queria fazer aquilo nunca, tá? Então, para se redimir com os deuses, ele pediu uma pena, tá? Uma pena para os deuses, que alguém desse uma pena para ele se redimir por uma coisa que, na verdade, ele não queria fazer, tá? Então, o oráculo de Delfos deu 12 anos de trabalho forçado, tá? E trabalho forçado pro Hércules. Trabalho forçado para quem? Para quem que ele ia trabalhar, tá? Ele ia servir a um rei, tá? A Eurystheus, o rei era o favorito de Hera. Ó, já começa um negócio por aí. Ele era o favorito de Hera, era o queridinho da Hera, esse rei, tá? Então, era o favorecido. Então o Hércules foi servir a esse rei. Na verdade, quem foi a responsável pelo crime foi Hera, né? E olha só, já botou ele para servir quem ela queria. E sabe, olha que rolo, gente. Ó, então assim, no mito de Hércules, tá? Tem os 12 trabalhos, né, de Hércules. Sim. Tá? Então são 12 trabalhos, 12 sagas, eu sei que ele faz, né? E até uma é o leão de Nemeia. Olha só, o leão tem até aqui, ó, mas pessoal, essa do leão é um dos trabalhos dele, tá? Que é a carta da força. Você falou, quando você estava falando do arquétipo do signo de leão, você falou do signo de leão. Isso, então só dá uma procurada lá. Então assim, o que significa todo esse trabalho de Hércules e tal, né? Ele luta contra o leão interior, tá? Todos nós temos um leão. Vaidade. Vaidade, orgulho. O ego. O ego também, aquela, como é que é? Nervosismo e tudo quanto é coisa, né? Então temos um leão interior. Então ele aprendeu ao controle, a controlar isso dentro dele, tá? Porque foi por causa do descontrole que ele matou toda a família. Foi um descontrole. Se ele fosse uma pessoa autocontrolada, não teria conseguido mexer tão facilmente com a cabeça dele e fazer o que ele fez, tá? Que era contra a vontade dele, imagina. Então, é a autodisciplina, é a coragem, é a força, é o controle, o autocontrole, tá? E esse leão interior, domar o próprio leão, tá? Por isso que dessas 12 histórias, esse leão de Nemeia é uma das que mais chama atenção, né? Então, se vocês quiserem saber mais, procurem os 12 trabalhos de Hércules, tá? Aliás, no seu livro, né? No meu livro, eu tenho um livro que é Astrologia da Maçonaria, né? Que eu falo dos 12 trabalhos de Hércules, que está relacionado com as 12 colunas zodiacais dentro do templo maçônico, do rito escocês antigo e aceito, né? São os trabalhos que edificam o maçom, é o que faz a pessoa ser ela, o que ela é, né? Talvez existe um paralelo desses 12 trabalhos de Hércules com aquele livro que você escreveu sobre o caminho do mestre, também. Porque é uma forma, o Hércules ele se fortaleceu, né? Ele descobriu o brilho, a luz, a divindade dentro dele, né? Nesses 12 trabalhos. Foi uma lapidação, uma né? lapidação, porque exatamente. Antes ele era ele nem sabia a procedência, que ele tinha sangue imortal, né? Não tinha caído a ficha. Então ele fez toda uma lapidação e ele se transformou num herói, né? E realmente, né, num semideus, porque até então não tinha essa história aí, assim, pelo menos na cabeça dele, era um homem comum, tá? Então foi toda uma descoberta, os 12 trabalhos foi uma lapidação para uma autodescoberta, ok? O que eu falo, né? São os desafios que nos fortalecem. A gente sabe os nossos limites, quando esses limites são testados, são questionados, né? Então, as pessoas são muito comodistas, né, que não querem ir até o limite, não querem correr risco, elas não crescem, elas não evoluem, não descobrem a divindade que elas têm dentro de si. Isso. Oi, Cristiane. Então, gente... A Karen Drabeck,
Karen. Como é que tá, querida? Donizete, Beth. Então, gente, vamos para a última da parte 1, tá? Segunda-feira a gente vai fazer a parte 2, porque é muita carta. São 22 arcanos maiores. A gente tá falando pouquinho. Se for falar tudo de um arquétipo só, dá um dia inteiro de uma live de 24 horas, não. Calma aí. Então nós estamos só dando uma ideia para vocês, como é bacana, sobre os arquétipos do baralho mitológico, né? Porque fica mais fácil de entender Estamos falando do mitológico, isso. Mas os outros, cada um tem a mesma essência. O que muda é o mito ali, mais ou menos isso. Então, assim, com o mito fica mais fácil de você entender. É diferente de pegar um baralho esotérico, hermético, você tem que estudar hermetismo, aí vai ficar mais complicado, né? Então, dentro da mitologia é muito mais fácil, muito acessível. Fora o fato que é legal, como eu falei, parece um Big Brother dos deuses, né? É uma futricaiada. É um total de traição, de fazer filho com um monte de gente. Parece novela da Globo. Fora as histórias de Afrodite, né? Que também é outra que, nossa... Então nós estamos fazendo metade agora, senão fica muito longo, muito extenso. Nós já estamos com 1 hora já de live, né? E segunda-feira a gente faz o restante. Vamos falar do eremita. Amanhã nós vamos fazer uma live especial. Por que é especial? Porque não era para ter. As nossas lives é de segunda a sexta. E por que vai ter então, Juarez? Porque nós estamos na Páscoa, gente. Então amanhã o tema da live vai ser a Páscoa esotérica, né? O lado, a visão esotérica da Páscoa, ok? Porque a Páscoa não é uma coisa estritamente católica, né? Porque esse termo é católico. Não, esse termo é antigo, essa tradição, essa prática é muito antigo, né? Em hebraico, por exemplo, né, que o cristianismo, né, o catolicismo veio do judaísmo, e no judaísmo já existia o Pessah, que é a Páscoa, né? Então nós vamos falar de antes ainda, né, nas tradições bem antigas, amanhã, não perca, 5 horas da tarde. Tá bom, então vamos voltar lá com o eremita. É o último de hoje. O último de hoje, o arcano 11, tá, o eremita. Deixa eu mostrar. Pra mim ele parece com o São Tomé. Né? Ele tem o cajado, tem a lâmpada. O São Tomé é o livro, ele parece bastante. Nessa carta nem tanto, mas nas outras ele parece mais até. Oi, Celeste. Então, gente, o eremita, o arquétipo dele é Cronos. Cronos é o deus do tempo. Aqui ele tem uma foice, olha, tá vendo? Olha. É porque... É o símbolo do tempo que vai colhendo a semeadura, né? O tempo exatamente por isso, na época de ouro, ele era considerado o anjo da morte. Sim. Tá? Porque o Cronos vai consumindo, envelhecendo até morrer, não tem essa coisa? Então ele era considerado o anjo da morte, por isso que ele tem uma foice, um ceifador aí, tá, gente? Então, assim, nada porque é bonitinho botar uma foice no desenho do tarô. Não, tem realmente o porquê da mitologia, tá? Então, assim, a lanterna dele, tá? É a luz da percepção e do conhecimento, tá? É angariado pela solidão e a paciência da espera, porque o tempo, né? Você tem que espera, só o tempo dirá, e aí, não tem? O pessoal fala, tem aquela espera e tudo. Então, assim, essa paciência da espera, tá? Seria, e o conhecimento que traz com isso, significa a lanterna, ok? Bom, o Cronos, tá? Era filho do Urano que significava o céu, tá? E filho da Gaia, que é a terra. Então eles geraram a primeira raça de deuses na Terra, que seriam os titãs, tá? Você encontra bastante filme sobre isso. Então, Cronos, dos titãs, Cronos era o mais jovem. E Urano achava que a sua progênie era um horror, tá? E trancou todos os filhos, inclusive ele, que era o mais novo, trancou todos os filhos nas profundezas do submundo, para que não ofendesse os seus olhos, entendeu? Porque ele achava que era tudo feio, que a progênie era um horror, que ia ofender ele, tá? E então Gaia, tá, se vingou. Gaia é a mãe terra, ela ama todos os seus filhos, então ela se vingou, resgatando os filhos, tá? E retirou um sílex, sabe o que é sílex? Aquela pedra, tá? Do peito dela, modelou, tá? E fez uma foice. Olha só a foice aí. Então essa foice, a arma é feita de sílex, tá? Então a Gaia modelou. E aí deu pra Cronos,
tá? Armando que, enquanto o pai fosse dormir, ele, ó, castrava o pai, tá? Então, assim, com a ajuda da Gaia, né, enquanto Urano dormia, o Cronos castrou o pai e jogou o seu genital no mar. Você lembra depois de alguma... nascimento de Afrodite. Aí tá, não tem a ver com a história aqui agora que eu ia falar, mas assim, só passando um pouquinho, jogou o genital dele no mar. Literalmente cortou o pinto dele. Aí, em outra história de Afrodite, foi aí que Afrodite nasceu. A espuma do mar com o... Esperma. Com o esperma, sangue, Uranus, nasceu a linda Afrodite, deusa do amor. Olha só como a história não termina aí, tá? Então, assim, vamos voltar lá pro Uranus, né? É bem interessante já a mitologia. Muito. O Cronos, tá? Que é esse o eremita, teve na profecia, tá? É que o filho ia destronar o pai. Tem muita profecia assim, né? O filho destrona o pai e tal. Então, assim, Urano já tinha essa profecia, Cronos já tinha essa profecia, com os Zeus, toda aquela história, tá? Então, assim, a profecia era que, de Cronos era que um dia um dos filhos dele, ia destronar o pai. Tá? Então, e o que aconteceu, né? Ele, só resumindo, ele teve outros filhos e ele engolia os filhos vivos. Ele comia. O pai trancou o filho lá, né? Ele fazia de uma outra forma, mas a mesma, vamos dizer assim. Ele engolia os filhos vivos para que ninguém destronasse ele, como ele destronou o pai, entende? Então ele é assim, a solidão, tá? O Cronos, a solidão, a sabedoria adquirida com a maturidade. Dizem que o Cronos, que ele não morreu, ele tá dormindo. Ele é como se fosse um gigante, que ele está dormindo numa ilha bem isolada, e quando for existir a próxima era de ouro, ele vai aparecer para tentar reinar de novo. Tá? Então está eternamente dormindo lá. Então significa... O eremita, nessa palavra eremita, ele mora numa caverna. Né? Sim. Então essa é a ideia do Cronos. Essa é a ideia do Cronos, que quando ele tá na caverna, e os irmãos foram... guardados pela mãe, trancados pelo pai, na verdade, era uma caverna. Então ele nasceu, entre aspas, ele foi criado, ele cresceu dentro de uma caverna, até a mãe destrancar ele no pai. É interessante que na astrologia, Cronos é Saturno, e Saturno rege as pedras. Pedra, caverna, essa coisa mais... Prisão, também. Exatamente. Ele foi trancado, ficou até ficar mais velho. O eremita mora numa caverna. Sim. Então, assim, significa maturidade, respeito pela passagem do tempo e respeito pelas próprias limitações, sabe? Às vezes a gente cobra muito e não respeita os nossos limites. Todos nós temos limitações, tá? E, assim, respeitar a maturidade também, nossa, de cada um. Porque isso, às vezes, parece tão difícil de fazer, né? Bom, gente, como nós falamos no início, nós recebemos muitos pedidos para curso de tarô, então nós vamos começar a gravar já semana que vem. Como a gente está na quarentena, né, às vezes não tem muito o que fazer, eu tenho bastante então a gente vai fazer muita gravação, vai ser rápido, mas nós vamos fazer um curso completo de tarô, tá? E vamos hospedar lá na plataforma da Udemy, de forma que a pessoa pode pagar parcelado pelo cartão de crédito, assistir quando quiser, quanto quiser, né? Porque se a gente fizer um curso online, ao vivo e a coisas, a pessoa não tem hora, né? Tem que cuidar de parente, de filho, de criança. Então, vai ser assim, tá? Então, a gente espera que, no máximo, em 15 dias aí, estourando o mês, mas eu quero ver se em 15 dias a gente consegue já hospedar lá o curso completo de tarô, né? Para quem pediu, quem gostar. Se estiver pronto, a gente avisa. A gente avisa. Mas assim, a ideia não é só para quem quer trabalhar como tarólogo, não. Sabe, você que está interessado, você que está acompanhando, né? Às vezes você que quer comprar um tarô, adquirir um baralho, né? Para tirar para você mesmo, né? Beleza, é uma coisa muito boa, é um autoconhecimento. O conhecimento também, não importa qual é o seu objetivo. Gente, conhecimento é conhecimento, ninguém tira isso de você. Então, né? Vale a pena. Então é isso. Gente,
Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/letra C sozinha /ciência estelar, tá? Se inscreva lá e amanhã não perca uma live especial sobre a Páscoa esotérica, o lado esotérico, antigo, tradicional e original da Páscoa. Ok? Esperamos vocês. Então amanhã estamos aí, às Até amanhã. 17 horas, mesmo bate-canal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.